Já vamos começar com esse aqui, da OAB. A gente sempre falando aqui no programa, sempre pedindo, cadê a OAB? Cadê a OAB? O STF está muito livre, né? O STF está julgando tudo, o que está acontecendo com a justiça brasileira, enfim. E agora a OAB aparece, né? E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que reconsidere a decisão de realizar no plenário virtual os julgamentos dos réus acusados pelos atos do dia 8 de janeiro. A solicitação foi encaminhada nesta terça-feira para a presidente da Corte, a ministra Rosa Weber. A OAB argumentou que os julgamentos no plenário virtual só devem acontecer se houver a anuência dos advogados e advogadas do processo, sob pena de violação do direito de defesa. Para a OAB, o julgamento virtual compulsório, sem a concordância das partes, viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de defesa também. A entidade defendeu que a realização da sustentação oral em tempo real, e não apenas por registro audiovisual prévio ao julgamento, possibilita que os argumentos das partes sejam apresentados de forma mais eficaz e clara. A presidente da Corte marcou para o plenário virtual o julgamento do quarto réu a ser julgado por envolvimento no 8 de janeiro. A princípio, o Supremo iria analisar o caso no plenário presencial, como ocorreu com os 3 primeiros réus julgados. No entanto, Weber acatou um pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, para que o processo fosse analisado virtualmente. A votação está marcada para acontecer entre os dias 26 de setembro até às 11h59 da noite, ao dia 2 de outubro de 2023. A petição foi assinada pelo presidente da OAB Nacional, o Beto Simonetti. Doutor Maurício, vários programas que o senhor participou conosco aqui, nós perguntávamos, né, em cada falha assim, do STF, em questão da questão até da nossa ordem maior, que é a Constituição, que o STF estava, parece que indo contra a Constituição, ou não seguindo os passos da Constituição. Cadê a OAB? Eu me recordo pelo menos 3 ou 4 programas que a gente fez essa pergunta. Deixamos essa interrogação no ar. Agora, depois de quanto tempo, né? Depois de um mandato inteiro aí do presidente Bolsonaro, e agora no primeiro ano do governo Lula, a gente vê que a OAB apareceu. Isso, penso eu, que é um sinal de limite, é um mau sinal. Porque se a OAB está sentindo, é porque já estão vendo alguma coisa no futuro que não é muito boa, né, doutor? Ou é impressão minha? É uma impressão sua, de fato. Mas para mim é uma boa impressão, é um bom sinal, melhor dizendo. Pequeno, tímido, porque, na realidade, as providências já tinham que ter vindo com um certo tempo, como você muito bem comentou. A OAB deveria ter funcionado como amigos curi em uma série de determinados assuntos que são de importância da comunidade, inclusive esse julgamento de 8 de setembro, porque ele tem não só o resultado das penas individuais, mas ele traz muito significado pela própria data, pelo próprio envolvimento social, o envolvimento do Exército, de uma série de lideranças que direta ou indiretamente, tenham participado desse evento. Então, assim, mas não só da OAB, Santiago, a sociedade civil a sociedade civil organizada faltou muito, né? Tem as associações de advogados, tem as associações dos advogados liberais, tem o próprio Ministério Público, e uma série de entidades, inclusive as políticas, que poderiam rebelar-se contra determinados atos do Supremo Tribunal Federal, representados na pessoa do Alexandre de Moraes, que realmente tem abusado dos limites constitucionais, né? Então, me parece que a OAB tem sofrido a sua pressão lá no colegiado, porque a decisão de se manifestar foi do colegiado, enfim, e o presidente só subscreveu. Então, me parece que está chegando no limite, sim, esses atos que vão além, né, do limite, né, que não respeitam a ampla defesa, o contraditório. Então, a OAB tem, enfim, com algum atraso se manifestado. Nesse caso específico, o julgamento virtual impede aquela sustentação oral,
aqueles minutos, 10, 15 minutos que o advogado tem no púlpito, aquele móvel que tem ali, onde o advogado sustenta oralmente a cada um dos ministros os argumentos que ele traz para tentar convencer a absolver, no caso desse 8 de setembro, ou diminuir a pena, demonstrando o exagero do relator, que propôs aquela pena de 17 anos e sabe-se lá quantos meses, enfim, exageradamente fixada no meu ponto de vista. Então, se o julgamento for virtual, esses 15 minutos não existem, não terão, e não vai estar olhando olho no olho, tentando convencer aquele inflamar que muitas vezes tira o julgador do seu momento tranquilo, ali na sua bancada, pensando, só vendo a teoria, não olhando os fatos e tudo aquilo que significou nos autos, que traz, assim, um momento de reflexão que numa simples leitura no gabinete do magistrado não acontece. Então, a sustentação oral, ela é de fato importante na defesa, e julgar nos moldes requeridos pelo Alexandre de Moraes certamente vai atrapalhar a ampla defesa e o contraditório. Portanto, tem razão a OAB em se manifestar. Ô, Peruzzi, nós comentamos realmente várias vezes esse assunto, e na época era até o Santa Cruz, que era o presidente, né? O Simonetti já estava na diretoria e concordava com o Santa Cruz em todas as posições dele. E agora a gente vê que o Simonetti, como presidente, pela primeira vez aparece assinando um pedido diretamente para o STF, isso nesse tempo todo, né? Nós estamos falando de mais de pelo menos 3 anos aí que a gente não vê a OAB se pronunciar em questão de aparelhar o STF com a Constituição. E a gente tem visto aí várias ações que é de tamanha estranheza, né? Tanto que a gente até brinca aqui no programa, poxa, eu preciso passar na livraria para comprar o fascículo novo da Constituição, porque deve ter mudado, porque a gente parece que não está cabendo mais aquela Constituição de 88. E a OAB vai lá e agora faz esse pedido. É uma assinatura de peso. Agora, resta saber, você acha que a ministra Rosa Weber ela vai voltar atrás de uma decisão, porque o que eles estão pedindo, justamente no caso OAB, é para que ela reconsidere esse julgamento online, porque nós tivemos aí uma questão muito complicada quando o desembargador apareceu lá, falando, né, do ministro Alexandre de Moraes, apontando o dedo, falando que o Brasil não gosta mais do STF, enfim, com outras palavras. E também tivemos a posição daquela advogada que até chorou, né, quando estava ali no púlpito fazendo a sua defesa, falando que ela não sabia por que ela estava falando, ela estava com medo de estar falando ali e tomar alguma represária também. E ela chorou, né, e até disse, eu já sei qual vai ser a sentença, não sei por que eu estou falando. Será que é para evitar justamente esse mal-estar que a Rosa Weber atendeu o pedido do Alexandre de Moraes, ô Peruzzi? E o que você acha que vai acontecer? Vai acatar ou não? Olha, acrescentando o que o brilhante Causídico, irmão e amigo, pronunciou a todos, quando nós temos os amigos da corte, né, que ele se refere, o amicus curia, de fato tem que ter uma entidade de terceiros para se representar nos tribunais. Mas, hoje, na legislação brasileira, como no mundo, nós temos essas questões de plenários virtuais. O colega Maurício, todos os advogados, a maioria das suas audiências, nós não estamos nos tribunais oferecendo os chamados embargos auriculares e nem os visíveis, o que a gente vê olho a olho. Eu sinto muito pelos indefesos dessas ações. Eu, inclusive, creio que a OAB vai representar a falta de defesa para com esses réus, porque os julgamentos que eu acompanhei, não sei se cada um viu, né? Cada um tem um entendimento, eu achei aquele povo sem defesa. Sem defesa. Talvez a ideia da ministra, né? Dependendo no que ela vai votar, e o Baltazar sabe muito disso, que não poderá haver prejuízo ao réu, a parte contesta, né?
aí poderá começar aí umas questões, tumultuar o processo, alguns erros jurídicos, enfim, pode ser até que venha a favor do réu, né? Porque você abriu a corte, o Brasil inteiro assistindo aquele desserviço de defesa, me perdoem, eu vi cada situação horrorosa. Se você está com o seu sentimento, com o seu coração para chorar, vai chorar na sua cama e no seu travesseiro. O Supremo Tribunal Federal é um lugar, e sempre foi, de todas as mulheres, de todos os homens, principalmente as pessoas com conhecimento jurídico. Não chegue lá sem preparo e conhecimento, porque nós estamos com as pessoas mais bem preparadas, o Baltazar sabe disso, isso é inegável, cada um, no mínimo, com 20 assessores direto e um poder de jurisdições, um poder de julgados ali na mão a toda hora. Eu senti que, de fato, as pessoas estavam não fizeram esse papel da advocacia. Foram fazer, talvez, um ato promocional, mas eu não vejo de todo mal, até porque vários colegas, o Baltazar sabe disso, apresentam até os memoriais que nem lá eles vão, né? Agora, se marca o julgamento presencial com as partes, Ministério Público, defesa e acusação, e a manifestação dos ministros, a presença do nobre colega é fundamental. Agora, falando em OAB, eu estou aguardando que parece que a OAB conquistou o direito de acompanhar a perícia do valentão o Acef, que agora ele é um Acefinho. Ô, Marcelo, dito tudo isso, a gente vê que existe aí uma questão complicada nisso tudo, né? Porque pela primeira vez na vida, eu pelo menos, o tempo que eu acompanho aí a questão do STF, a questão da justiça brasileira, é a primeira vez que eu vejo um julgamento começar presencial, né, no caso do STF, e depois de justamente dois mal-estares, como nós acabei de falar aí sobre o desembargador e a advogada, né, que chorou, eles passarem para virtual, sendo que o virtual vai deixar o quesito transparência muito longe, o quesito defesa mais longe ainda, porque no virtual nós não temos transmissão pela TV Justiça. O Brasil ficou sabendo desse mal-estar todo porque a TV Justiça estava passando, né? Nós não temos a verdadeira defesa, né, de quem está sendo julgado, no caso, dos réus, e, ao mesmo tempo, nós não temos a troca de ideias ali, o debate entre os ministros, como aconteceu também entre o ministro Alexandre de Moraes e o André Mendonça, né, que o André Mendonça também bateram boca ali, porque o André Mendonça discordou, o Alexandre de Moraes discordou também, enfim, acabaram batendo boca, depois se desculparam, enfim, mas a gente via que existia um debate e várias contradições. Visto tudo isso, como é que você acha que fica? Você acha que tem, vamos dizer assim, como cancelar tudo e começar de novo? Porque parece que tá parando na metade o julgamento, e a gente está vendo cada coisa no Brasil que a gente não via, coisas absurdas. E juristas, né, nós temos dois aqui, que também falam que nunca viram isso. Então, não é só a gente que está vendo novidade, né? A gente, quando eu falo, somos brasileiros comuns, né? Todos os juristas estão falando a mesma língua. Tanto que a OAB, pela primeira vez, foi obrigada a entrar. Não tem como não entrar, né? É um divisor de águas isso. Como é que você vê essa questão toda daqui para frente? Eu fico bastante confortável em comentar com dois experts aqui na mesa, né? Até porque se eu cometer alguma gafe, eles podem me corrigir aqui com muita tranquilidade, né? Mas como curioso, né, de área, porque eu não sou da área jurídica, eu entendo que a OAB, eu acho que começou a sair da caixinha, pelo jeito, né? Porque vendo os desmandos aí que o STF está cometendo, independente das ações, dos procedimentos e tudo mais, eu acho que o devido processo legal deve ser seguido, né? Para que as pessoas tenham aí seus direitos preservados.
cometeu crime, cumpra, né? Seja punida, seja julgado corretamente e punida, né? Não cometeu, seja absolvido, e assim seja, mas sem interesses políticos, partidários, ou né, com movimentações escusas, como essa aí da presidente Rosa Weber, né? Como é que você começa um julgamento de um jeito, aí um ministro que se sente ofendido injustamente, porque do jeito que os advogados também agiram lá, concordo com o Luiz, que, né, os advogados que foram lá para as causas lá que defenderam os dois, acho que os dois primeiros, né, lá do 8 de janeiro, praticamente não defenderam, né, foram lá para se aparecer, tudo, né, mas em tese não defenderam diretamente os acusados lá, né. Mas, enfim, em que pese esse contexto, o devido processo deve ser continuado. Começou aberto, termina aberto lá o negócio, né? Enfim, é um Brasil diferente, né? Confesso para você que aos meus 52 aninhos de vida, né? Já rolei aí, eu nunca vi dessa forma, né? E o pior é a última instância, né? Quem é que vai reverter algo julgado na última instância? Não é mesmo? Então, eu acho que chegou o momento das instituições, né? Realmente, as instituições precisam se mover, né? No caso, a OAB já é um bom começo, né? Até como o doutor Maurício falou, humilde começo, né? Singelo começo, mas é um começo, né? Então, que se estabeleça a ordem, para que se tenha tranquilidade aí nos processos e tudo mais, né? Particularmente, eu acho que o juiz deve conversar e se pronunciar restritamente nos autos do processo, e pronto, né? Como é um processo a nível nacional, de interesse nacional, aí traga a transparência e pronto, todo mundo tendo acesso. E assim a gente deve seguir. Doutor Maurício, é normal essa questão de um julgamento no STF mesmo começar dessa forma e, de repente, passar para a forma virtual, sendo que nós estamos falando de crimes que é contra a pátria, né? Nós estamos falando de terroristas, e agora parece que já estão com o julgamento pronto. Como é que é essa questão? É normal isso dentro da jurisdição ou não? Infelizmente, Santiago, Luiz Peruzzi, Marcelinho e ouvintes, tem se revelado uma novidade temerária na advocacia. Como vocês sabem, eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil e julgo aquelas questões de ataque às prerrogativas dos advogados. E tem nos chegado agora, recentemente, justamente essa questão, porque alguns tribunais estão, ao invés de conceder a oportunidade e julgamento presencial para que os advogados sustentem oralmente e pessoalmente lá no tribunal, de inopino e sem consultar a parte, o advogado, os tribunais estão remetendo por intimação no Diário Oficial a oportunidade do advogado que deseja fazer a sustentação oral, fazê-lo por vídeo, ou seja, gravar um vídeo com um limite de tempo que é concedido na lei e remeter por e-mail para o relator, enfim, para que o julgamento seja virtual. E aí, nesse caso, viola, assim, as prerrogativas do advogado, e estamos estudando lá a medida que, eventualmente, tomaremos com neste caso que foram nos trazido à baila. Agora, sim, é uma questão que a sociedade deve discutir, principalmente a OAB, as associações de advogados, porque o advogado sozinho, na luta contra um desembargador, contra uma turma que está tomando sozinha essa deliberação, e, repito, estão tomando, a gente está sendo intimado pelo Diário Oficial para que isso aconteça, acabou replicando lá no STF, porque para eles é muito mais simples, né, julgar pelo sistema de videoconferência. Não vai ter aquela pressão pessoal, não vai ter aquela cobrança, não vai ter a tal da transparência e inúmeros outros fatores que sempre influem no julgamento. Principalmente a ampla defesa do contraditório, que fica visivelmente prejudicada ante a falta desse olhar, do sentir e do sustentar oralmente, que muitas vezes reverte o voto. Já tive presente
em sustentações orais em que o relator que estava pedindo julgamento, condenação, ele falou, peraí, essa sustentação oral me trouxe um outro olhar, eu quero reconsiderar, e pede vistas dos autos. Aliás, é muito comum lá no STF algum dos membros pedir vistas dos autos depois de uma sustentação oral. Então, sim, Santiago, é ruim, e a sociedade, não só o advogado envolvido, os advogados envolvidos aí no 8 de janeiro, mas toda a OAB, todos os envolvidos devem manifestar e cobrar, porque a sociedade como um todo vai ser prejudicada. Transparência, ampla defesa, né, contraditório, todo mundo é prejudicado por esse sistema que querem nos enfiar goela abaixo.